Questão 1 do nosso simulado global. O que ela fala pra gente? Um grão de milho de pipoca visto a olho nu apresenta duas regiões distintas, representadas por A e B na figura. Ele mostra aqui um milho na figura, né? Beleza. Em A, ocorre tecido acumulador de amido, usado pela planta para nutrir o ambiente. Então aqui o tecido acumulador de amido. Beleza. Em B, tecidos vegetais possuem maior teor de água. Tudo bem? Ao ser aquecida, parte da água transforma-se em vapor, aumentando a pressão interna do grão. Quando a temperatura atinge 177 graus Celsius, a pressão se torna suficiente para romper o grão, que vira uma pipoca. Um estudo feito por um grupo de pesquisadores determinou que o interior do grão tem 4,5 miligramas de água, na qual, no momento imediatamente anterior ao seu rompimento, apenas 9% está na fase de vapor, atuando como gás ideal. Então, somente 9% dessa massa aqui está em vapor, né? O que a gente vai usar para calcular? Vai usar para calcular a pressão do gás. E ocupando 0,1 ml, então ele deu o volume do gás aqui. Dessa forma, foi possível calcular a pressão final no momento imediatamente anterior ao rompimento do grão. A associação correta entre a região do milho e a pressão final é dada por... Ela perguntou aqui a região do milho e a pressão final. Bom, vamos começar aqui por biologia, que é o que vai dar menos trabalho aqui pra gente. O que é o endosperma? Bom, o endosperma, galera, é nada mais nada menos que um tecido, tá? Um tecido gerado em plantas, né, do tipo angiosperma, beleza? Que tem ali o fruto, né? Já tem ali a independência da água, tem a sua semente, a sua polinização, enfim. Angiospermas, esse é um tipo de tecido triploide, tá? Triploide. É o 3N, né? Endosperma triploide. É, inclusive, uma característica única das angiospermas, certo? E esse tecido triploide, galera, ele tem a principal função... Qual é a função dele? A principal função dele é nutrir o ambiente. Por que nutrir o ambiente? Porque ele é um tecido de reserva. É um tecido de reserva. Então, quando ele fala que a região A, que é uma reserva de amigo, ele realmente está falando efetivamente do endosperma, tá? Do endosperma. Agora, o xilema não. O xilema, ele é um tecido de transporte, né? Ele é um tecido vascular, né? Ele faz parte do sistema vascular da planta, né? Aí a gente tem um xilema e a gente tem um floema, correto? A gente tem um xilema e um floema. O xilema, cuja a função é transportar a seiva bruta, né? Seiva bruta. O que é a seiva bruta da planta? Bom, a seiva bruta da planta é basicamente água, né? Sais minerais, certo? Sais minerais. Aí a gente tem, por exemplo, a gente tem a árvore aqui, né? A gente tem a árvore, essa árvore ela tem raízes, né? Ela tem raízes. Essas raízes, elas conseguem absorver, né, a seiva bruta, absorver a água, os sais minerais. E aí você deve se perguntar, pô, como é que o xilema, né, consegue transportar a seiva bruta para as folhas, por exemplo? Como é que isso acontece? Bom, isso acontece principalmente por três fatores, na verdade, né? Por três fatores. Primeiro ponto é a coesão e a adesão da água, né? A coesão e a adesão da água. A água ela conseguir realmente ser ali, conseguir se manter coesa e aderir, né, à superfície do tronco, já ajuda muito ela a subir. Outro ponto é o quê? É a pressão que a raiz exerce, né? A pressão da raiz para o xilema subir, certo? Outro ponto muito importante é a transpiração, tá? Quando a planta ela transpira, né, abre ali os estômatos dela, ela transpira, isso gera uma sucção, meio que ó, suga o xilema e ele consegue subir. Um fato muito interessante é que o xilema, ele é unidirecional, então o fluxo dele é unidirecional, tá? Ele não desce, ele sobe. Agora o flema não, o flema é bidirecional. O flema ele pode levar tanto a seiva elaborada ali para as plantas, quanto para as raízes, né? Então o flema ele tem a função de levar a seiva elaborada, né? Seiva elaborada, que é principalmente ali sacarose, certo? Então essa é a diferença aí do floema e do xilema. Inclusive, se você fizer, existe uma coisa chamada, muito tempo que eu não estudo isso, né, mas anel de Malpighi, né, se você pegar e cortar a árvore que esse é um meio, ela morre, né, porque você tira o floema, aí não consegue ter o transporte de seiva elaborada para as folhas, né, aí, pô, dá ruim, dá ruim, beleza? Então, basicamente, a biologia é isso, né, a gente já pode tirar ali o xilema, porque o xilema, ele não é caracterizado como um tecido de reserva, que é o que está aqui na região A, tudo bem? Beleza, então a gente ficou ali. Acabou a questão. Porque o B não é região de reserva, né? O B é onde tem maior teor de água. É o tecido onde tem maior teor de água. O tecido acumulador de amido, que é o tecido de reserva, é um endosperma. Letra A, o gabarito. Olha que legal. Vamos fazer a física, né, pô? Simulado global de física, tem que fazer física. Beleza. Ó, primeiro ponto. Aqui é uma transformação onde a gente vai analisar um único estado. Se a gente vai analisar um único estado, a gente usa a equação de Clapeyron, né? Isso aqui a gente já sabe, a gente usa a equação de Clapeyron. PV é igual a NRT, certo? PV é igual a NRT. Muito bom.
Agora, olha só. O que a gente tem aqui? A gente quer a pressão. A gente já tem um volume, né? Ele falou que o volume aqui de água é de 0,1 ml. A gente tem que achar o número de mol. A temperatura que ele já deu naquele estado, que é de 177 graus Celsius, a gente tem que passar para Kelvin, né? 177 mais 273 vai dar 450. Então a temperatura aqui é 450 Kelvin. A gente achar a pressão, só precisa achar o número de mol. Bom, como é água, né? Ele tá falando a água estado de vapor, ó. A água transforma-se em vapor, aumentando a pressão quando a temperatura atinge 177. Então a gente já está falando água no estado de vapor. Então a gente tem que achar o número de mol. O que é o número de mol? É a massa total de água que tem naquele lugar, dividido pela massa molar. Isso aqui eu já falei para vocês. A massa molar da água é 18. Então é a massa total dividido por 18. Qual é a massa total? Ah, José, é 4,5. Cuidado, porque 4,5 é a água no momento imediatamente anterior ao seu rompimento, que é onde ele bate a temperatura de 177, que rompeu a semente. Quando ele rompe, apenas 9% vai para a fase de vapor. Então, somente 9% dessa massa vira vapor. Então, é 9 sobre 100 vezes 4,5. Sabemos que está em miligramas, a gente tem que passar para grama depois, né? Vamos passar por último. Vamos deixar por último. Bom, 9 vezes 4 vai dar 36. 9 vezes 0,5 vai dar 4,5. Isso aqui vai dar 40,5. Repete o 100, então é 40,5 dividido por 100 miligramas. Eu multiplico por 1.000 em cima, eu multiplico por 1.000 embaixo, fica 405 miligramas dividido por 1.000. Muito bom. Agora, veja bem, eu tiro esse miligrama, eu boto 10 a menos 3, né? Boto 10 a menos 3, tiro esses 3 e boto 10 a menos 6. Então fica 405 vezes 10 a menos 6 gramas. Agora é só botar isso aqui, né? 405 vezes 10 a menos 6 gramas. Bom, o 405 ele é sim divisível por 9, né? Porque o 4 mais 5 dá 9. Para ser divisível por 9, a soma dos algarismos tem que ser divisível por 9. E 18 é a mesma coisa que 9 vezes 2. Eu sei que 9 vezes 45 dá 405. Por quê? 405 vezes 10 dá 450. 450 menos 45 dá 405. Então, isso daqui, ó, corta. Isso aqui vai dar 9, né? 9 não, perdão. Isso aqui vai dar 45. 405 dividido por 9 dá 45, tá? Perfeito. Agora, então, a gente achou que o número de mols é 45 dividido por 2 vezes 10 a menos 6 mol. Esse é o número de mol. Agora a gente consegue achar a pressão. Bom, a pressão é igual a o número de mols, que é de 45, vezes 10 a menos 6 dividido por 2, vezes a constante, que é de 82, se eu não me engano, né? Que ele deu aqui, isso, 82, ó, tem o litro, ó, o volume tem que estar em litro, pressão é TM, Kelvin, mol. Tá todo mundo na mesma unidade, a gente já tem que passar esse cara aqui de ml, né? ml para litro. Mas isso a gente lembra quando a gente for passar o volume para cá dividindo, né? Vamos passar aqui, ó, 0,1 vezes 10 a menos 3. Já passamos para litro, tá? Porque era 0,1 ml, agora é 0,1 vezes 10 a menos 3 litros. Né? Passar aqui para 10 a menos 4, que aí fica litro certinho. Isso aqui foi o número de mol. A constante vai ser 82 vezes 10 a menos 3. Não vou botar número com vírgula, não. A temperatura já vimos que vai ser de 450, que está em 177 graus. 82 dividido por 2 vai dar 41, né? 41. Beleza. Então a pressão é nada mais nada menos que 45 vezes 41 vezes 450 vezes 10 a menos 9 dividido por 10 a menos 4. Olha, dividir por 10 a menos 4, ele pode vir para cá positivo, né? A gente sempre muda o sinal da potência de base 10. Isso aqui vai ficar 10 elevado à quinta, né? Então aqui, ó, 10 elevado a menos quinta. Beleza. Olha, esse zero aqui corta com esse cara, vai dar 10 elevado a menos 4. Tudo bem. Dá pra gente aproximar? Olha, creio que dê. Mas a gente teria que aproximar esse cara aqui para 40, poderia aproximar esse cara para 50, poderia aproximar esse cara aqui para o que eu fiz? 41, era 45, 41, 45. Vou aproximar para 50. Vamos testar, para ver se dá muito destoante. Ó, 50, 40, 50. Tá. Esses três zeros cortariam aqui. Acho que vai mudar muito, né? A gente tá aproximando demais, galera. Então, acaba que vai ficar ruim. Vai ficar ruim. Aqui vai dar 100. Aproximamos demais. Beleza, vamos calcular então que não tem cálculo não. Tem cálculo não. As alternativas estão bem próximas, não quero arriscar, né? Beleza, vamos lá. 45 vezes 45. 45 vezes 45. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 4 dá 20. 1 mais 2 dá 22. Perfeito. 4 vezes 5 vai dar 20, tá? Sobe 2. 4 vezes 4, 16, dá 18. Beleza. Então, essa daqui vai dar 5, 2, 2025, né? 2025. Tá. Agora, 2025 vezes 41, né? 2025 vezes 41. Repete cada um, né? Repete 2025, conta do 1, bota um 0. 5 vezes 4 vai dar 20, sobe 2. 4 vezes 2 vai dar 8, vai dar 10.
4 vezes 0 vai dar 0, bota 1. 4 vezes 2 vai dar 8. Ah, então aqui foi 5, 2, 0, 3, 8. Como é vezes 10 a menos 4, a gente anda com a vírgula assim, ó. 1, 2, 3, 4. Então vai ficar 8,3. Aí, bom, você pode falar, José, mas por que você botou essa questão se era de biologia? Não, ó, se você achasse a pressão por gases, tu matava a questão também. Então, assim, não tem desculpa. Te dei uma aulinha de biologia, por mais que não seja minha área, né? Muito tempo que eu não estudo, mas eu ainda sei de umas coisinhas, né? O Renato, com certeza, sabe muito mais do que eu. Inclusive, vou falar assim, Renato, olha essa resolução aí pra ver se tá tudo certinho, né? Brincadeira, mas tá tudo certinho sim, beleza? Então, vamos ir lá para nossa próxima questão.